Olá, pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje é português, livro didático, página 56, capítulo 3, período composto por subordinação. Como é e o que é? Você já estudou que as frases podem ter períodos compostos por coordenação e por subordinação? Pessoal, eu vou colocar um vídeo explicativo explicando o que é período composto tanto por subordinação quanto por coordenação. Esse lapisinho que está na tela do meu celular, ele fica difícil para me escrever uma frase para estar fazendo esta explicação, tá bom? Então, eu vou colocar um vídeo explicativo e depois eu irei explicar as questões para vocês responderem. Salve galera, vamos começar mais um vídeo aí para aprender um pouquinho sobre o período composto. Queria lembrar, né, a gente vai começar a falar de orações coordenadas, orações subordinadas. Pô, você tem que dominar isso aí. Quando a gente fala em orações coordenadas, a gente vai explicar e mostrar quais são essas orações coordenadas. A gente também vai falar daquelas orações subordinadas. Lembra aquele nome horrível que a gente aprendeu quando a gente era moleque, né, quando a gente era menina, lá na nossa infância, que a tia Mafalda, a tia Gertrudes explicou? Pô, oração coordenada, assindética, sindética. Ó, a gente já tem um preconceito desde lá da nossa infância, da nossa alfabetização, sobre ser um tema super difícil, sobre ser um tema que a gente não tem, talvez, tanto domínio para se falar. Ó, aqui no Trilhante a gente vai tentar desmembrar tudo isso e tentar facilitar para você, para sua escrita, para sua coesão textual, mas principalmente para os nossos concursos, né, para nossas provas, para mostrar que isso aí é totalmente possível e que não é um bicho de 7 cabeças. Vamos começar? Ó, a gente vai começar falando da diferença entre coordenação e subordinação. Eu queria lembrar com você, quando a gente fala em oração, sempre tem que ter verbo. O sentido de falar de uma oração é ter verbo. Se tiver verbo, nós estamos falando em oração. Quando a gente fala em oração coordenada e oração subordinada, aí que entra uma diferenciação semântica. O que eu quero dizer com isso? Uma diferenciação de sentido. Então vamos lembrar, eu falo em oração, tem que ter verbo. Vini, mas o que será que é um período então? Um período vai ser da letra maiúscula até um ponto final. E dentro desse período tem que ter pelo menos um verbo. Portanto, período, letra maiúscula até o ponto final. Se tiver um verbo, vai ser período, tem sentido completo. Isso é a explicação da linguística. O que eu queria que você guardasse? Ó, vamos ver se dentro dessa estrutura, da letra maiúscula até o ponto final, se tiver um verbo, tá tudo certo. Vamos dar uma olhada no primeiro exemplo? A menina comprou chocolate. Ó, comprar é uma ação, comprar é um verbo. Então a gente tem sentido completo, legal, e tem um verbo, caracteriza período. Legal? Ó, o período que tem um verbo eu vou chamar simples assim. Período simples, período com um verbo só. Não tem muito o que se fazer, galera. Num período simples, a gente analisa um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um predicativo do sujeito, todos aqueles nomes que causam um pouco de medo, mas que a gente consegue dominar. Período simples, período com um verbo só. Quando a gente fala num período composto, pelo menos é um período com, composto, 2 ou mais verbos. Aí no período composto, a gente vai falar no período composto por subordinação ou por coordenação. Vamos dar uma olhada no nosso segundo exemplo? Quando a gente fala assim, saímos de manhã e voltamos à noite. Sei lá, saímos de manhã e voltamos à noite, saímos um verbo, voltar outro verbo, a gente tem 2 verbos. Portanto, a gente tem 2 períodos, justamente. Se a gente tem 2 períodos, não é mais um período simples, né, galera? É um período composto, porque a gente tem 2 verbos. Qual que é a ideia de a gente falar desse período composto? É te mostrar que quando a gente fala saímos de manhã, legal, você aí que está me ouvindo, você consegue entender. E se eu falar assim, ó, voltamos à noite? Também você consegue entender. São orações independentes. Por isso que a gente vai chamar período composto, 2 ou mais verbos, mas por coordenação. As 2 orações você consegue entender. E aí, no nosso terceiro exemplo, a gente já tem uma diferença, né? Se eu falo assim, ó, não fui à aula porque estava doente. Quando eu falo não fui à aula, eu estava doente, esse estar doente, a gente não entende se a gente não falar
por que que na realidade eu não fui à aula? Eu ligo esse não ir à aula com esse porque estava doente. Ó, se eu chego e falo assim, não fui à aula, você entende? Entende. Mas e se eu falo assim, ó, eu estava doente? Esse estar doente, se eu chego e falo do nada, você não consegue entender. Então, sempre eu tenho que pensar, eu tenho verbo? Tenho, o verbo ir. Não fui à aula. Eu tenho outro verbo, estar doente. Esse porquê estava doente a gente não entende se eu não vincular a outra oração. Portanto, uma oração, porque estava doente, se subordina à nossa primeira oração. Não fui à aula. Por isso é um período composto, eu tenho dois verbos. E é composto por subordinação, porque obrigatoriamente eu não consigo entender se eu chegar e não tiver uma oração principal, que é não ir à aula. O nosso quarto exemplo, e não menos importante, são construções que a gente faz dentro do nosso texto dissertativo, dentro dos nossos artigos científicos, quando na verdade a gente constrói um texto com coordenação e com subordinação, períodos que tem os dois. Então vamos dar uma olhada. Fui à escola, busquei minha irmã, estava esperando. Quando eu falo não fui à escola, se eu só falo isso, não fui à escola, você entende? Entende. Se eu falo assim, busquei minha irmã, você também consegue entender. Mas se eu chego do nada e te falo, ela estava esperando. Na verdade fica meio estranho, né? Que estava esperando, quem que será que estava esperando? Será que é ela? Será que é ele? É, na real, uma oração perdida, né, galera? É uma estrutura perdida. Período composto, a gente tem três verbos. Vamos dar uma olhada? Fui à escola, o verbo ir, fui. Busquei, o verbo buscar. E o estar, né? Que é o estava. Três verbos, a gente tem um período composto. Eu falo o período composto no fui à escola, busquei minha irmã, período composto por coordenação. As duas orações, os dois verbos, você vai entender. E a última estrutura é que estava esperando. Essa estrutura não é mais coordenada, ela passa a ser subordinada. Todos os nossos textos são assim, estruturas com coordenação e subordinação. A gente subordina uma ideia a outra oração, a outra estrutura. Por mais que seja difícil, galera, a gente perceber que é um período composto porque tem mais de um verbo, é coordenada porque as duas primeiras a gente entende e é subordinado porque fica vinculado à segunda oração. A última oração fica vinculada à segunda. Portanto, galera, a gente tem que ver que agora o nosso estudo vai ser passo a passo. Primeiro as coordenadas, depois as subordinadas, para a gente conseguir assimilar tudo isso aí. Beleza? Galera, a gente agradece mais uma vez. Valeu. Pessoal, após o vídeo, vocês irão ler a tirinha e responder. Por que minha panelinha? É porque eu sou um cara meio culinário, tenho cuca fresca, as ideias fervilham dentro da minha cabeça. E o pessoal aí diz que eu sou fogo. Vocês irão ler, tá, a tirinha e responder qual é o assunto da tirinha. O assunto é o menino maluquinho explicando aos leitores porque usa a panela na cabeça. Questão 2. Como é o menino maluquinho segundo ele mesmo? Ele é um menino travesso, né? Logo após, vocês irão para a página 57. Irão ler este trecho aqui, tá? E irão observar os períodos das frases que seguem. O período 1, composto 1, tem o cuca fresca. E as ideias fervilham dentro da minha cabeça. Há um verbo aqui, ó, fervilham e tenho. Então, logo notamos que são duas orações. Tenho cuca fresca e as ideias fervilham dentro da minha cabeça. E é um período composto por coordenação, porque conseguimos entender tanto a primeira oração quanto a segunda. Uma não depende da outra para a gente entender. Tenho cuca fresca. Quem tem cuca fresca? Eu. E as ideias fervilham dentro da minha cabeça. O que fervilham dentro da minha cabeça? As ideias. Então, são orações subordinadas, coordenadas. No período composto 2, o pessoal aí diz que eu sou fogo. Se eu for separar as duas frases, eu irei entender o sentido de cada uma? Vamos analisar. Há também dois verbos, tá? O diz e o sou.
O pessoal aí diz. Diz o quê? O que é que o pessoal diz? Então, ela sozinha não tem sentido. Olha a segunda, que eu sou fogo. Sou fogo o quê? Então, esta oração aqui é uma oração coordenada subordinada, porque uma depende da outra, para entendermos o sentido dela. Há um período também composto, só que por subordinação. Aí vem letra A. No período composto 1, é possível compreender cada uma das orações de forma independente? Nesse período aqui, dá para compreender? Sim, né, pessoal? De forma independente cada uma? A resposta é sim. Na letra B, agora observe o período composto. A primeira oração tem sentido completo e a segunda, na segunda aqui, nesse segundo período, é não, né? Porque uma precisa da outra para dar sentido ao período. Letra C. Copie no caderno a alternativa que esclarece qual a função da palavra é no primeiro período e da palavra que no segundo. O ezinho, ele serve para somar. Eu tenho cuca fresca e as ideias fervilham dentro da minha cabeça. Esse ezinho, ele é uma conjunção aditiva. Ele serve para somar as orações. E o quezinho aqui, ele serve para ligar orações dependentes entre si. Então, a resposta vai ser a número 1 da letra C. Primeiro período, a palavra liga orações em que as informações se somam. Segundo período, a palavra que liga orações que são dependentes entre si. Aí no 2 aqui está. Primeiro período, a palavra liga orações que são dependentes entre si. Não, né, pessoal? É o contrário. Segundo período, a palavra que liga orações em que as informações se somam. Não, pessoal. Então, vai ser a letra 1. A correta. Pessoal, eu estarei à disposição até 11h30. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.